Mais uma tarefa para mim. Olha que gostoso, a casa está cheia, que maravilha. Sinal de que confiamos no nosso Pai Criador. E, além do mais, tenhamos a certeza, apesar das etiquetas necessárias nesses momentos, de menos abraços, menos beijos, ou nenhum abraço, nenhum beijo, tenhamos a certeza de que já estamos todos envolvidos e abraçados pelos benfeitores espirituais presentes nessa tarefa no domingo da manhã. Então, vamos começar com a nossa tarefa primeira, que é uma pequena prece, apenas para asserenarmos os nossos corações. Buscando, então, aquela postura íntima necessária ao momento da prece, por mais breve que ela seja, asserenando nosso coração, nossos corações, nossos pensamentos, procurando perceber as boas vibrações desta casa, tendo a confiança na assistência espiritual que já estamos recebendo. Na verdade, Senhor, nós temos apenas que agradecer. Agradecer por este dia maravilhoso, por este céu azul, o sol radiante, por termos a oportunidade de nos encontrarmos numa casa espírita, buscando conhecer um pouco mais dos teus ensinamentos à luz do Espiritismo, para compreendermos a vossa vontade a nosso respeito, de modo que aos poucos consigamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Que saibamos aproveitar esse momento maravilhoso, num ambiente de muita paz e harmonia entre todos nós e os nossos companheiros, amigos do plano espiritual, que assim como nós, também acompanharão os estudos desta manhã. Muito obrigada, Senhor. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade que esta casa me proporciona de contribuir com a divulgação do Espiritismo e do Evangelho. Nós estamos no capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador, e hoje nós vamos terminar este capítulo. E como nada é por acaso, foi muito adequado, parece que tudo ficou bem encaixado para que justamente esse capítulo caísse justamente nesse domingo de manhã. Então, vamos lá. Nos meses anteriores, em janeiro, nós falamos sobre o jugo leve. Em fevereiro, tratamos do Consolador Prometido, instruções de Kardec. E hoje, as instruções dos Espíritos dizem respeito ao advento, ou seja, a chegada do Espírito de verdade. Não podemos nos esquecer, quando falamos de Espírito de verdade, que o compromisso, o caráter essencial de qualquer revelação é sempre a verdade. Por isso, o Espírito que se denomina como sendo o Espírito de verdade está comprometido com a verdade, como comentamos bastante no nosso encontro de fevereiro. Nós vamos fazendo a leitura e procuremos nos deixar levar pelas palavras deste benfeitor espiritual. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. O Espírito que assina, tem mais trechinhos, o Espírito que assina
estas mensagens do capítulo 6 é o Espírito de verdade. Pela leitura desta primeira mensagem, quem é que se expressa, ou quem é que se expressava desta maneira? Vamos? Jesus. Quem são os filhos transviados, desgarrados de Israel? Somos nós. Quem é que ainda necessita de consolação? Somos nós. Quem é que se perdeu no erro e agora busca a verdade? Somos nós. Então, estas palavras são dirigidas a nós, mas com um toque especial. Consolar. O Espiritismo é o Consolador prometido. Vamos em frente. Deixa eu apertar a tecla certa. Não está indo. Mudou? Não. Vai. Adriano, faz favor, dá um clique aí que eu não estou conseguindo fazer ir para frente. Não sei o que houve. Está ligado aqui o controlinho. Oi? Agora foi. Foi, era lá. Que estava ligado aqui. Obrigada, Luciano. Mas, ingratos, os ingratos somos nós, né, gente? Os ingratos, os homens, afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Impiedade é falta de piedade, falta de compaixão pelo próximo. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Precisamos ter sempre a certeza disso. Qual seria o objetivo do Criador de criar e depois descriar e destruir? Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Gente, essa mensagem cai como uma luva. Olha que bonito isso. É exatamente o que está escrito no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos. Portanto, tenhamos a certeza de que os nossos amigos espirituais presentes, os benfeitores responsáveis pelas tarefas desta casa, já nos abraçam, como disse a Ângela, já nos envolvem quando estamos a caminho da casa espírita. E como o Espírito de Verdade diz aqui, não é mais necessário que a voz dos antigos profetas e dos apóstolos se levantem novamente, mas agora é a voz dos nossos próprios entes queridos, que retornam, convocando-nos ao auxílio mútuo. Como diz num trechinho de uma canção, onde diz assim, relacionado à frase do Evangelho: se os homens se calarem, ou seja, se os médiuns se calarem, se procurar abafar a mediunidade, até as pedras falarão. Né? Então está na hora. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Às vezes a linguagem fica um pouco pesada, mas é exatamente isso. Muitas vezes ainda nos deixamos envolver pelas sombras. E só aproveitando esse comentário, gente, precisamos, como a Ângela disse,
manter o nosso pensamento sintonizado no bem e na prece, porque os espíritos brincalhões, perturbadores e zombeteiros estão aproveitando esta oportunidade para colocar um pouco mais de pavor na nossa vida. A necessidade não somente da autoimunização material, mas mais do que ela, a imunização espiritual, porque a espiritualidade inferior deve estar se divertindo às beças do nosso pavor, dessa histeria coletiva. Tenho certeza disso. Já sentimos isso, né? Então, homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho, a luz, que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, que ainda somos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Erro e verdade. Esses que ainda caem nos abismos do erro somos nós. Queremos acertar, mas ainda erramos. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Não misturar as fake news a respeito do assunto sobre o que realmente é verdadeiro. E quando o Espírito de Verdade diz que ele se sente tomado pela compaixão das vossas misérias, é o próprio Mestre. Quando diante da multidão que esperava o pão e o peixe, ele disse: sinto compaixão da multidão. E nós fazemos parte desta multidão. Por fim, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada faziam, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Assim, nesta mensagem, o Espírito de Verdade, o protetor espiritual maior de Allan Kardec, e esta mensagem é de 1860. Se foi registrada em Paris, é porque ela foi obtida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na presença de Allan Kardec. A frase, amai-vos, é o primeiro ensinamento e instruí-vos, este o segundo. Vejam que ele coloca o amor em primeiríssimo lugar, a instrução depois. E claro, existem muitas e muitas palestras a respeito desta frase, mas esta frase tão conhecida no meio espírita é de autoria do Espírito de Verdade e está registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Tá certo, gente? Mas vamos em frente porque tem mais mensagens desse mesmo Espírito de Verdade. Só para fazer uma ilustração, quando ele diz amai-vos e instruí-vos, ele está reforçando o amor, a compaixão. Então é pelo bem que pratica que o Espiritismo prova sua missão providencial, né? Como a gente viu a questão da impiedade. Continuando, porque são mensagens curtinhas, acredito que vai dar para a gente passar por todas elas, já que hoje não teremos o passe individual. Em outra mensagem, ele diz
o seguinte: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Esta dupla, gente, instrução e consolação, amor e instrução, é a dupla dinâmica da doutrina espírita. Portanto, ao lermos uma obra espírita, ao ouvirmos uma palestra, participarmos de um seminário, seja qual for a atividade, ela deve satisfazer a esses dois propósitos: instruir e consolar. Porque a doutrina espírita consola esclarecendo e esclarece consolando. Então, sempre esses dois focos. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Ou seja, quanto maior o sofrimento, maior o nosso nível de resignação. Que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Jesus chorou mais de uma vez. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, fazei as valas para plantar. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. É a tarefa nossa. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Isto é Jesus para nós, o jardineiro divino, regando, semeando no solo dos nossos corações. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós, será talvez o mais resplandecente. O que ele está pedindo para a gente? Vamos cumprir as nossas tarefas a cada dia, tendo a certeza de que colheremos conforme semeamos. E como ensina muito, reforça muito Kardec, o ponto de vista. Vamos voltar o nosso foco, o nosso olhar para a vida futura, onde colheremos em luz, sabedoria, os nossos suores e misérias, pelas quais todos passamos. Em verdade vos digo, quem é que se expressava desta maneira sempre? Jesus. No seu evangelho, quantas vezes ele diz isso? Vocês ouviram isso dos antigos profetas. Agora eu vos digo em verdade. É o próprio. Os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Portanto, o que ele está dizendo aqui? Não basta sofrer. Nós precisamos, além do nosso sofrimento, aprender a continuar ajudando o nosso próximo. Porque ele diz, carregam seus fardos e ainda ajudam os outros a carregarem os seus próprios fardos. São esses os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. É o que o Espiritismo nos proporciona. Esclarecimento consolador. E quando encontramos respostas para os porquês da vida, não damos abertura à revolta, que faz estragar o nosso caminho. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos
dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. A riqueza aqui, não somente em relação a dinheiro, mas a tudo aquilo que constitui facilidade na nossa vida. E terminando esta mensagem, ele diz: estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Quem é este apóstolo? Allan Kardec, gente. Ele, o Espírito de Verdade. O seu apóstolo, Allan Kardec. O que é que concluímos? Que em algum momento Allan Kardec foi um dos apóstolos de Jesus. Qual deles? Não é permitida essa resposta, não temos certeza ainda. Qualquer coisa a respeito é especulação. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, ainda somos escravos da vida material, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis a vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Olha que lindo isso, gente. Lembrando, o Espiritismo não é doutrina que transforma a gente de santo de um dia para o outro. É uma doutrina de aperfeiçoamento. Ela não vai fazer com que a gente se torne um ser perfeito quando terminar essa encarnação. Não podemos ter tanta ingenuidade a esse sentido. Vamos indo. Os que não podem ver no Espiritismo senão efeitos materiais, não podem compreender seu imenso poder moral, a ponto de transformar a nossa conduta. Graças a Deus, acredito que todos nós já tenhamos passado pela fase da euforia. Mais algumas curtinhas. Sou o grande médico das almas. Das almas? Não é médico do corpo? Jesus é o médico das almas. O que significa isso? Que quem é que está mais doente? O corpo ou o espírito? O espírito. Nossas almas, nosso espírito é que está realmente com a imunidade baixa. E venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Que remédio será esse? Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Acredito que todos nós nos encaixamos nessas categorias. Fracos, nossas fraquezas, sofrimento e enfermidades fazem parte do cortejo da vida na Terra. Venho salvá-los da enfermidade física, da fraqueza física? Não. Ele é o médico das nossas almas. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Jesus não está dizendo, olha, fica aí que eu já vou. Daqui a pouquinho eu já chego. Vou consultar minha agenda para ver que hora que eu posso ir até você. Não, o convite é do sentido contrário. Vinde a mim e seremos consolados. Não busqueis alhures, ou seja, em outros lugares, em outras filosofias, em outras coisas que sejam, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Não podemos esperar depositar a nossa cruz no ombro de outro. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro,
a incredulidade e como as nossas almas andam doloridas. Porque pior do que as epidemias de ordem material, gente, são as psicoses, as doenças mentais. Esse tipo de epidemia não chama a atenção de ninguém. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais, nossas almas doloridas, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, e aí que está o problema, porque nós ainda somos filhos rebeldes, além da gente ser desregrado, a gente ainda é rebelde, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamastes. Olha que lindo isto, gente. Mais do que ninguém, Jesus conhece quem somos e do que necessitamos. Essa mensagem foi obtida num grupo espírita na cidade de Bordeaux, em que Kardec esteve, se não me engano, 2 vezes, num grupo de operários, trabalhadores das fábricas, gente sofrida, mas que ele tinha um carinho muito especial. Foi nesse grupo espírita que essa mensagem foi obtida. Ali ele fala de fé, e que a fé não é uma virtude mística de Kardec, como certas pessoas entendem, mas uma verdadeira força atrativa. Então, se realmente colocarmos a nossa fé em vibração superior, ela vai encontrar os seus afins para estabelecer esta conexão. Esta é a última, bem curtinha. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas 2 palavras, abnegação, devotamento. Possam todos os espíritos sofredores, quando ele fala espíritos sofredores, ele está se referindo só aos desencarnados? Não, nós também somos espíritos sofredores, só que no momento encarnados. Compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, e como a gente reclama, contra os sofrimentos morais, que neste mundo vos cabem em partilha. Todos nós estamos sujeitos a sofrimentos materiais e morais. Tomai, pois, por divisa estas 2 palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. É impossível ser abnegado e devotado ao próximo sem caridade e sem humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Como é gostoso deitar a cabeça no travesseiro à noite e dizer: obrigada, Senhor, consegui cumprir a minha tarefa neste dia. O sentimento do dever cumprido, mas não somente o dever material, mas também o espiritual. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos, ou seja, ele se livra dos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Ou seja, quanto maior o abatimento espiritual que nos envolva, maior o abatimento físico que surgirá como consequência. E esta é a última mensagem do Espírito de verdade. Não peçamos milagres a Jesus. O maior dos milagres de Jesus,
Aquele que atesta verdadeiramente sua superioridade é a revolução que seus ensinamentos operaram, operam e continuarão operando no mundo. E estas palavras de Chico Xavier. Nesse momento, mais do que em qualquer outro, precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz. É o que nós precisamos. Para quem recebeu o jornalzinho hoje, nós temos uma matéria que fala sobre uma leitura espiritual da questão das epidemias, não no sentido de ficarmos mais apavorados do que a mídia já está conseguindo fazer, mas no sentido de nos acalmarmos espiritualmente, imunizando-nos das vibrações que os espíritos zombeteiros, brincalhões estão aproveitando a beça para deixar o povo na histeria. Tenhamos este cuidado tão grande quanto o cuidado com a nossa higiene material. Para encerrarmos, não sei se vocês conhecem os irmãos Tim e Vanessa, de Belo Horizonte, que tem um trabalho belíssimo na parte artística, e um dos seus trabalhos é o DVD Espiritismo em Canção. Eles pegam sempre trechos do Evangelho e do Antigo Testamento para compor as suas músicas. E nós vamos reproduzir a primeira, porque fala justamente sobre o Consolador, encerrando assim o capítulo 6. Muito obrigada. Vamos aproveitar então, ouvindo essa música, para a gente se manter numa vibração amorosa e poder, nesse momento, aqui entre nós, trocarmos boas vibrações, acreditando, fortalecendo a nossa fé. Peço ao médiuns que estão na casa, responsável pelos passes, que possamos, no momento da música, estender esse passe amoroso a todos e levarmos conosco também.